Bem-vindo a mais um Diabetes News. Diabetes News de hoje vai ser comemorativo. Hoje, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial de Combate e Consciência à Diabetes. Então, é uma semana que veio muito conteúdo e eu selecionei um artigo muito interessante, que são as 8 maiores dúvidas das pessoas com relação à diabetes. Então, se você tem a diabetes, conhece alguém que tem a diabetes, assiste esse Diabetes News, que eu tenho certeza que vão ter dúvidas que provavelmente você tem ou pessoas que você conhece tenham com relação à diabetes tipo 2. Para quem não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico e diabetes tipo 2, já trabalho com isso há mais de 20 anos. Então, se inscreve no canal, toda quinta-feira Diabetes News, o melhor conteúdo da semana sobre diabetes. Aqui eu já vou mostrar para vocês o artigo, esse aqui, ó, as 8 principais dúvidas sobre diabetes, e eu coloquei ele no famoso textinho para ficar mais fácil para comunicar para vocês. Então, Diabetes News 34, as 8 principais dúvidas sobre diabetes. Também aqui, ó, no mês de combate, especialista prepara a lista das questões sobre a doença que afeta mais de 12 milhões de brasileiros. Aqui fala um pouquinho sobre o Novembro Azul, com relação ao combate da diabetes, a questão do número de pessoas que têm a doença, a projeção mais ou menos de como é que vai ser para os próximos anos. Então, resumindo, nós já vamos direto para o que interessa, que são as perguntas. Qual a diferença de cada tipo de diabetes? Qual a mais comum? Então, nós temos aqui, ele considera a diabetes tipo 1 e a tipo 2. Nós ainda temos a diabetes gestacional, a diabetes LADA. Então, podemos considerar 4. Diabetes tipo 1 é quando o organismo ele combate a insulina e para de produzir esse hormônio da insulina. Então, ela é uma doença autoimune, que a gente chama. E aí você vai ter que colocar insulina para dentro do seu corpo, porque seu corpo não produz mais. Para você controlar a sua glicemia, é com exercício, alimentação e insulina. Se você tiver uma alimentação com muitos carboidratos, vai precisar de mais insulina. Se você tiver uma alimentação com poucos carboidratos, vai precisar de menos insulina. Se você tiver uma alimentação de pouco carboidrato e exercício físico, vai consumir menos insulina. Então, o exercício físico ele é tão benéfico para o diabetes tipo 1 quanto para o diabético tipo 2. Tipo 2, como que acontece? O seu organismo vai ficando resistente ao hormônio da insulina, então ele não vai funcionando direito. Vamos dar um exemplo. Existe um exame que chama insulina em jejum. Você vai fazer esse exame e vai verificar. Então vamos supor uma escala de 0 a 20. A sua insulina hoje está 5. Daqui 6 meses, 1 ano, ela está 10. Então o que significa? Para você manter a sua glicose no nível normal, você precisou do dobro de insulina. Então, já significa que você está resistente. O que antes era 5 para manter no nível, agora são 10. Então, ele já está resistente. A hora que a sua insulina não der mais conta, a sua glicose sobe. Por isso, da importância do exame de insulina em jejum, que ele vai te mostrar antes de você desenvolver a diabetes. E aí foram esses 2 tipos, né? Diabetes tipo 1 e tipo 2. A gestacional ela pode ser durante a gestação e depois não aparecer novamente, ou ela pode continuar. E a diabetes LADA, que a gente chama, ela começa com o diagnóstico de diabetes tipo 2, mas depois o seu organismo vai parando de produzir a insulina, e aí você vira diabetes tipo 1. Então a gente fala que é a tardia do adulto. Diabetes é uma doença relacionada principalmente ao fator genético e obesidade? Isso é verdade? Eu fiz um Diabetes News, se eu não me engano foram 1 ou 2 atrás, falando exatamente sobre o fator genético, se tem a relação ou não. E aqui eu coloquei em vermelho, porque ele fala assim, a diabetes em especial tipo 2 exibe um componente familiar. Essa parte aqui, vou ser sincero, no estudo mostrou e eu não concordo, e aí eu vou explicar o porquê. E aí vem aqui depois, e de estilo de vida, como a obesidade e sedentarismo. Então, assim, a probabilidade
de o seu pai ser diabético e você se desenvolver diabético, ela é numa relação de 1 para 10. Então, se o seu pai é diabético, você tem um percentual a mais, mas ele é pequeno. Agora, se o seu pai tem diabetes e tem uns hábitos alimentares, você tem os mesmos hábitos alimentares, não faz exercício, está sedentário e está acima do peso, existe uma gigantesca chance de você desenvolver a diabetes. Então, a questão familiar, ela existe, mas ela é muito pequena. O que mais influencia é o estilo de vida, estar acima do peso e sedentarismo. Olha lá, os idosos possuem mais propensão? Existe uma faixa etária que tem mais risco? Então vamos entender isso. Antigamente, falava-se que a diabetes tipo 2 era uma doença de idosos, pessoas mais velhas. Hoje, eu tenho alunos do método DN+, que fazem meu programa online, que têm 32 anos e desenvolveram a diabetes tipo 2. Então, o que aconteceu? Os hábitos ruins, estilo de vida ruim, acima do peso e sedentarismo, fez com que as pessoas desenvolvam mais cedo a diabetes tipo 2. O que antes a gente imaginava após os 50, 60 anos, hoje já acontece após os 30 anos. Então a gente vê que os hábitos ruins, eles fazem com que você desenvolva cada vez mais cedo a diabetes tipo 2. Se você for relacionar com a obesidade infantil e a obesidade no mundo, a tendência é que venha cada vez mais cedo ao desenvolvimento da diabetes, porque hoje nós temos muito mais crianças obesas do que tinha há 30 anos atrás. Então, essa é uma coisa muito preocupante, por isso que a diabetes é considerado uma epidemia mundial. E como é que se combate? Com informação, conhecimento, exercício, hábito alimentar. E aí ele fala basicamente do estilo de vida. Vamos mudar para cá. Quais são os primeiros sintomas da diabetes? Esse aqui é uma pergunta clássica. A diabetes costuma se apresentar como sede, fome intensas, junto com o aumento da frequência urinária. Então, você vai sentir muita sede, sente muita fome, muitas vezes você perde peso, mesmo comendo bastante, e urinar frequentemente. São os 3 sintomas clássicos da diabetes. Por que algumas pessoas tomam insulina e outras não? Existem diferentes tratamentos? Está relacionado ao tipo de diabetes? Então são 3 perguntas em uma, eu vou responder cada uma por vez. Então, por que algumas pessoas tomam insulina e outras não? O diabético tipo 1, ele precisa da insulina para sobreviver. Esse ano, se eu não me engano, teve a comemoração de 100 anos da descoberta da insulina, que antes as pessoas chegavam a óbito porque não conseguia nada que fizesse com que o organismo funcionasse de uma maneira própria. Então, após a injeção de insulina, as pessoas que antes chegavam a óbito não chegaram mais. Então, diabetes tipo 1 precisa da insulina para sobreviver. Esse é o primeiro ponto. Existem diferenças nos tratamentos? E já pegando um gancho, existe a questão do diabetes tipo 2 poder usar insulina? Sim, existe. Quando o seu corpo fica tão resistente à insulina, você acaba tendo que injetar. É praticamente como se você não tivesse a insulina. E isso acontece com uma glicose descontrolada, com hábitos alimentares ruins e longos períodos. Você começa com medicamento, chega uma hora que ele não dá efeito e aí você acaba caindo na insulina. Então vamos para a segunda. Existem diferentes tratamentos? Existem diferentes tratamentos. Existem vários tipos de medicamento, isso junto com o seu médico, com os exames de sangue, você vai conseguir identificar qual é o melhor tratamento, agregando com uma nutricionista e um educador físico, um personal igual eu, são os pilares que você vai conseguir ter uma glicose muito bem controlada. Então é o médico, o educador físico, o nutricionista. Em alguns casos, uma diabetes mais avançada e mais efeitos colaterais, o fisioterapeuta e o enfermeiro, eles entram naquela questão de feridas, de vários outros cuidados que precisamos ter com relação aos efeitos colaterais da diabetes, que são enormes.
está relacionado ao tipo de diabetes? Respondendo a primeira, o diabetes tipo 1 precisa da insulina, o tipo 2 não necessariamente vai precisar da insulina, mas pode ser que ele chegue a precisar. Então é basicamente isso. Ó, conforme a doença progride, a suplementação de insulina torna-se obrigatória. Diabetes tem cura? Pode ser evitada? Estudos mostram que até 90% dos casos da diabetes tipo 2 poderiam ter sido evitada. Como que isso acontece? Para você que já viu o Diabetes News, você sabe. Se fizer o exame de insulina em jejum, começar a identificar que essa insulina está subindo e tomar providências antes, você consegue reverter tranquilamente a diabetes. Descobriu a diabetes no início, muito mais fácil de fazer a reversão. Descobriu a diabetes com um efeito colateral já, não estava enxergando direito, uma ferida, perdeu sensibilidade, impotência sexual, vários outros efeitos colaterais que ela acontece, vai ser mais difícil, mas acontece que você consiga administrar muito mais fácil, em vários casos reverter e abandonar a medicação. Então, a diabetes no caso da tipo 1 ela não tem cura, do tipo 2 vai depender, em vários casos a gente consegue diminuir drasticamente a medicação, em alguns ficar livre dele e ela pode ser evitada, sim, a grande maioria. Existem alimentos que potencializam diabetes? Carboidratos. Então, alguns alimentos são potencializadores, dentre eles carboidratos. Lembra, carboidrato, ó, arroz, massa e doces. Faltou só ele falar um pouquinho aqui das frutas. Melancia, suco de laranja, manga, são frutas que aumentam muito a glicose. Então, existem sim alimentos que vão fazer toda a diferença na administração da sua glicose, principalmente os carboidratos. Em tempos de Covid, por que os pacientes com diabetes fazem parte do grupo de risco da doença? Qual a relação? Então vamos supor, a sua glicose está descontrolada. Imagina que você tem um exército de 10 pessoas que vão defender o seu corpo. Se a sua glicose está descontrolada, 5 dessas pessoas do seu exército, eles vão combater essa glicose descontrolada. Então, teoricamente, você ficou com metade das suas forças de segurança. Isso acontece o quê? Abaixou o seu sistema imunológico. Abaixando o seu sistema de defesa, vai ficar mais suscetível a um vírus. Imagina que chega um vírus com uma força de 10. Em vez de você ter 10 contra 10, você vai ter 10 contra 5. Então, por isso que o diabetes tipo 2 e a diabetes em si, descontrolada, vai fazer com que seu sistema imunológico fique mais baixo, você fica mais suscetível a que qualquer tipo de vírus venha conseguir invadir o seu corpo. Esse é o resumo, acredito que ficou facinho para você entender. Caso não fique, escreve aqui embaixo na descrição do vídeo que eu respondo rapidinho. Essas são perguntas que o pessoal fez no Instagram para complementar as que eu já acabei de responder. Ó. Nos exercícios físicos, posso passar mal e o que fazer? Existe às vezes uma relação de a pessoa fazer um exercício com uma intensidade muito alta ou estar com a glicose muito alta e tiver uma sensação ruim. Isso acontece. O que você vai fazer? Para de fazer, mede a glicose. Qual que é a diferença de ter um acompanhamento de um personal? Muito difícil acontecer isso. A pessoa vai poder te orientar direitinho, numa sequência lógica, para que você nunca tenha essa sensação. A neuropatia periférica tem algo a ver com a diabetes? Totalmente. Quando a gente tem muito açúcar no sangue, esse açúcar vai obstruindo as veias, essas veias vão perdendo a propriedade de chegar sangue nelas, que vai morrendo, consequentemente morre a parte do sistema nervoso e você perde a sensibilidade, aí acontece uma ferida no seu pé, você acaba não percebendo, ela pode virar uma úlcera e um machucado e pode vir até amputação, que é a grande maioria de amputações não traumáticas é por causa da diabetes tipo 2. Então ela é muito mais séria do que a gente pode falar aqui. Tem horário para treinar mais indicado no controle da glicemia para o diabetes tipo 2?
Não existe um horário. O que dá para a gente fazer é que tem um trabalho em conjunto com a nutricionista e naquele período que ela sabe que você vai fazer o exercício, ela ajustar alguns detalhes na sua alimentação. Mas você tem que fazer exercício todos os dias, independente da questão do controle glicêmico de como que ele está hoje. Então você tem acompanhamento nutricional, tem acompanhamento personal, tem acompanhamento médico. Mediu a glicemia está em ordem, faz os exercícios, espera entre 30 minutos até 2 horas, mede de novo a glicemia, vê como ela ficou e aí você passa esse feedback para o professor, para o nutricionista e para o médico. Então, você tem que fazer independente do horário que você consiga. Tem gente que prefere de manhã, tem gente que prefere à tarde, tem gente que prefere à noite, mas é importantíssimo fazer o exercício independente do horário. Não existe um horário que seria melhor. Então, o importante é fazer. Vou voltar para mim aqui. Esse foi mais um Diabetes News. Espero ter te ajudado, tirado muitas dúvidas. Para quem quer conhecer mais sobre o meu trabalho, no link aqui debaixo do vídeo vai ter uma página que vai mostrar totalmente como funciona o meu programa. E se você tiver decidido que quer fazer exercício físico para poder ter um controle melhor da glicose, é só contar comigo. Entra aqui no link, nos vemos nos treinos. Ótimo final de semana e até semana que vem.